Bom, uma pergunta que não quer calar. A inteligência artificial pode ou não substituir muitos trabalhadores no mundo? Essa é uma pergunta que nós temos aqui para o professor Diogo Ortiz, que é professor da PUC aqui de São Paulo. Professor, obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Bom dia, tudo bem, Elton? Bom dia, ouvintes. É uma pergunta boa, né? Principalmente com esse momento que a gente está vivendo agora, com o aparecimento dessas novas inteligências artificiais que não só conseguem classificar coisas, mas conseguem criar coisas, né? Textos, peças de teatro, contos, textos jornalísticos, e consegue muito bem manipular o tipo de linguagem, né? Ou seja, consegue manipular textos, imagens, isso vai ter um impacto muito grande, sim, na forma como a gente vai trabalhar. Isso, como consequência, pode ter impacto em postos de trabalho, como aponta esse estudo do Goldman Sachs, né? Que aproximadamente eles estimam 300 milhões de empregos serão impactados aí nos próximos anos. Milhões, é gente, hein? Gente. E esse estudo, ele tem um recorte específico, assim, porque eles fazem uma análise olhando para os tipos de profissões e as regiões do mundo. E o que eles argumentam é que os países mais desenvolvidos, eles serão os mais impactados. Sabe por quê? Porque esse tipo de inteligência artificial, ela consegue automatizar melhor as atividades mais relacionadas a trabalhos administrativos, né? O que eles chamam de trabalhos de colarinho branco, né? Trabalhos de escritório. Então, eles acreditam que vai impactar menos os trabalhos que dependem de atividades físicas, né? Então, por exemplo, para pessoas que trabalham na área de limpeza, de construção civil, então isso deve ter um impacto menor. Já a área de serviços, que trabalha bastante com essa questão administrativa, de trabalhos repetidos, isso vai ter um impacto maior. Só para você ter uma ideia, esse relatório, ele aponta que em torno de 2/3 dos empregos nos Estados Unidos e na Europa poderão ser impactados nos próximos anos, né? 2/3 de todos os empregos? 2/3 dos trabalhos, né? Isso não quer dizer, assim, o relatório, ele traz essa ideia do impacto, né? Então a gente tem que ter uma clareza de que não quer dizer que ele vai eliminar os postos de trabalho. Eles fazem uma análise a partir de tarefas, né? Então, assim, eu, por exemplo, sou um contador, né? Então eles estimam, assim, que, sei lá, 60% das minhas atividades poderão ser automatizadas. Só que se 60% das minhas atividades poderão ser automatizadas, quer dizer que eu vou ter um ganho de produtividade. E aí, certamente, eu vou precisar de uma quantidade menor de pessoas para realizar aquele tipo de serviço. Então, não quer dizer necessariamente uma eliminação total de profissões, né? Mas uma redução de postos de trabalho. Então, é algo que a gente vai ter que começar a pensar e discutir na sociedade, pensando em cenários de futuro. Professor Diego, posso entender então que não é a eliminação total, mas eu vou ter uma diminuição grande do quadro de funcionários. Ontem eu tive a oportunidade, ontem, alguém me mostrou nesse chat GTP e pediu para escrever uma notícia. E o danado escreveu a notícia. Na hora. Eu fiquei, assim, bastante surpreso, nunca tinha visto uma coisa como essa. Ele está dizendo, pô, meu emprego aqui está correndo risco, eu vou pegar esse danado, esse chat na rua, ele vai ver o que vai acontecer com ele. É isso mesmo, o que você contou é a situação atual, ou seja, a gente tem essas IAs, que a gente chama IAs generativas, que escrevem textos ou que criam imagens de uma forma bastante boa, que vai trazer essa produtividade, né? Então, não que vai eliminar a profissão do jornalista, mas vai trazer produtividade. Então, de repente, o jornalista vai utilizar a ferramenta para auxiliar num processo de edição, ou utilizar a ferramenta, por exemplo, para escrever uma primeira versão e, a partir daquilo, editar e fazer o processo de edição. Então, assim, as possibilidades de uso, elas são quase infinitas.
Mas o ponto é que ela traz muita produtividade, né? Então, o que a gente vê e o que a gente também estuda a partir desses diversos relatórios é que muitas tarefas serão automatizadas. Isso não quer dizer a eliminação total da profissão, mas se você automatiza algumas tarefas, você aumenta a produtividade e aí certamente você vai precisar de uma quantidade menor de profissionais dentro de um departamento, por exemplo. Professor, nós estamos vivendo a quarta fase da Revolução Industrial. Esse fenômeno, salvo engano, vem da primeira fase da Revolução Industrial, lá no final do século XVIII, na Inglaterra, quando pela primeira vez a indústria têxtil britânica, ela passou a ter as máquinas automáticas, a fiadeira, a tecedeira automática. E o pessoal que trabalhava era manual, todo mundo perdeu o emprego. E houve até um movimento liderado por um operário, na época, chamado Ludd. Não é? E ele juntou a turma na porta da fábrica e disseram o seguinte, as máquinas são nossa inimiga. Invadiram a fábrica e quebraram as máquinas todas. E aí ficou todo mundo na porta da fábrica esperando o dono da fábrica contratá-los. E o que o dono da fábrica fez? Comprou novas máquinas. Ou seja, esse fenômeno, né, da tecnologia vir substituindo a mão de obra humana e tirando empregos, salvo engano, vem desde o comecinho da Revolução Industrial. Talvez agora esteja um pouco mais acelerado com a tecnologia digital. É isso ou não? É isso, acho que a sua leitura está correta. Toda tecnologia, quando ela é inserida no mercado, ela traz algumas perturbações, né? Ela aumenta a produtividade e como consequência, ela acaba reduzindo postos de trabalho. Se a gente pegar a história econômica, assim, a gente consegue identificar que a tecnologia, ela entra, ela vai, de certa forma, substituir alguns postos de trabalho, só que ela vai criar novos postos de trabalho. E esse processo, ele geralmente tem um efeito de uma geração. Então, se a gente pensar nesse processo de uma automatização que houve, por exemplo, na indústria automobilística no Brasil, assim que as máquinas começaram a ser inseridas, né, nós tivemos postos de trabalho que foram fechados, né? Então, torneiros mecânicos que acabaram ficando, que foram demitidos ou foram realocados para uma outra área dentro das indústrias, que era a área de serviço, né? E os filhos desses torneiros mecânicos, eles não foram preparados para serem torneiros mecânicos, mas para serem engenheiros, para serem designers, né? Trabalharem em um outro aspecto ali com a tecnologia. O que acontece agora, que é um cenário inédito, é que a gente está automatizando, inclusive, essa parte de serviços. E o ritmo é muito mais rápido. Então, a questão que a gente tem hoje é que a gente consegue automatizar tarefas, por exemplo, administrativas, telemarketing, de uma maneira muito mais rápida. O impacto é muito maior, porque atinge um grupo maior de pessoas, e a gente não entende muito bem, não sabe muito bem, como fazer esse processo de realocação dessas pessoas, na quantidade e na velocidade necessária. Então, acho que a leitura está correta, só que agora a gente atinge um outro patamar de velocidade e de quantidade de postos de trabalho que serão impactados. Perfeitamente. Professor Diogo, muito obrigado. Muito obrigado, agradeço. Depois dessa sua entrevista, eu não vou dormir mais sossegado hoje, tá? Ninguém está dormindo, eu também não estou dormindo. Muito obrigado. Professor Diego Cortes, professor da PUC de São Paulo, olha que explicação extraordinária. E até queria dar uma sugestão, se você gosta do tema, o Domênico Di Masio, todo mundo conhece, né, Paulo? Esteve muitas vezes aqui no Brasil, tem vários livros escritos a respeito desse, e tem um livro dele chamado O Trabalho no Século XXI, Domênico Di Masio, que é um sociólogo italiano, é aquele autor daquela chamada teoria do ócio, eu adoro essa teoria do ócio. Mas ele vem tratando desse assunto já há algum tempo, mesmo antes de toda essa evolução tecnológica que o professor explicou aqui pra gente.